É hora de pensarmos um pouquinho na Palavra de Deus. Palavra que é luz, que orienta os nossos caminhos. Palavra que nos dá segurança e forças para viver. Graças a Deus por sua palavra. O texto está aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 9. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me engloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Infelizmente, o pecado trouxe ao ser humano um senso de autossuficiência. E por isso as aflições da vida muitas vezes são usadas por Deus para disciplinar o nosso caráter. Paulo diz que tinha um espinho na carne e ele clamou ao Senhor por libertação. Acredita-se que esse espinho na carne sobre o qual ele se refere tenha sido uma deficiência visual, dificuldades para enxergar. Então ele diz que clama ao Senhor para que tire esse espinho da carne, para que o ajude. Mas Deus permaneceu em silêncio. Finalmente o Senhor responde, mas não necessariamente dentro daquilo que Paulo pediu. E essa resposta de Deus funciona como um energético espiritual para gerações futuras, para você e para mim. Veja que na primeira parte do verso, Deus fala da graça, do poder e da fraqueza. No meio do nosso sofrimento, a graça de Deus consola, pacifica o coração atribulado e um poder sobrenatural vem para que nós consigamos suportar as aflições. Mas essa graça e poder só se manifestam em nossa fraqueza. Significa que quanto mais nos sentimos necessitados da misericórdia de Deus, mais nós o buscamos. E então as portas se abrem para experimentarmos o poder de Deus. Na parte seguinte do verso, Paulo se submete a Deus, mesmo tendo sua oração respondida de um modo diferente daquilo que ele desejava. Nós temos que ser humildes o suficiente e reconhecer nossas fraquezas e deixar a graça e o poder de Deus atuarem. Essa dependência de Deus glorifica o nome dele em nossa vida. Não é fácil gloriar-se nas fraquezas, mas isso é possível. Se o coração estiver submetido à graça divina, é pela natureza espiritual que nós alcançaremos a graça e o poder de Deus. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós reconhecemos que nossas limitações são as oportunidades de Deus. Eu gosto de dizer que as nossas limitações e necessidades, nossas impossibilidades, são as grandes oportunidades de Deus manifestar o seu poder. Deus não atendeu a oração de Paulo como ele gostaria, mas o Senhor ouviu a sua prece. E depois Paulo vai dizer assim: agora sei que Deus não atendeu a minha oração para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não me envaidecesse diante das grandezas das revelações que eu tive. Acredite, Deus só permite o mal em nossa vida quando de alguma maneira esse mal pode ser transformado em bem para o nosso crescimento, nossa aprendizagem, para que nós nos tornemos pessoas melhores e cristãos mais amadurecidos. Deus abençoe você. Vamos para frente. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Vamos orar? Senhor, ajuda-nos, Pai, a termos a mesma compreensão que Paulo teve. Mesmo não tendo a sua oração respondida como ele gostaria, compreendeu que o Senhor estava com ele e sempre está com aqueles que te buscam. Que nós aceitemos as tuas respostas e vivamos sempre de acordo com os teus propósitos para a nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.